Gostaria de ler dois textos. Vamos abrir em Romanos 11, 22. Apenas a primeira parte que diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Próximo texto que eu quero ler com vocês é o Salmo de número 78. E vamos ler a partir do verso 7. Agora livro de Salmo, no número de 78. Salmo capítulo 78, a partir do verso 7, diz: para que pudessem pôr em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, diante de tudo aquilo que Deus havia feito pelo povo de Israel. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das suas maravilhas. Agora o verso 17. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se o fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez ele chover carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite, tinham ainda o alimento na boca, quando se levantou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas. Então eu quis ler dois textos que destacam um pouquinho desse aspecto que geralmente é negligenciado de Deus, a sua severidade. Então vamos orar para que Deus nos abençoe em mais uma manhã. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua revelação, porque através dela nós podemos conhecer o Senhor conforme o Senhor de fato é, e nós não precisamos então fabricar um Deus à nossa própria imagem, conforme os nossos gostos e desejos. Mas obrigado por isso, Deus, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é justo e o Senhor é severo. Nós sabemos que à medida que conhecemos ao Senhor, conhecemos também a nós mesmos. E assim, ó Deus, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para
entendermos melhor os seus atributos, especialmente esse seu atributo da severidade ou de um ódio que o Senhor tem, e que isso também mostre as implicações para as nossas próprias vidas e que possamos identificar os momentos, as ocasiões e as pessoas que devem ser também alvos da nossa severidade. Mas sabemos que tantas vezes somos pervertidos pela nossa própria pecaminosidade e tendemos ou a um amor que deixa passar coisas que o Senhor não deixa, mas também por vezes somos severos e nos iramos de maneira pecaminosa e não estendemos as mãos misericordiosas àqueles que precisam. Então abra os nossos olhos, ó Deus, para perceber mais sobre o seu caráter. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então abordar esse tema, um Deus que odeia. E quando nós falamos sobre o ódio de Deus nas Escrituras, nós temos uma tensão teológica com afirmações que parecem que estão em contradição, afirmações que parecem que vão contra outros ensinamentos das Escrituras. Olha só um exemplo. Nas Escrituras, o ódio humano é condenado. Então, nós temos diversas passagens bíblicas que falam contra o ódio do ser humano. Então, por exemplo, o texto de Levítico 19:17 traz: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. A palavra que aborrecerás é odiar. A gente vai ler muitas passagens hoje que falam sobre o ódio. E em grande parte das traduções, o comitê decidiu escolher a palavra aborrecer. E nós vamos entender um pouquinho melhor o porquê disso, para ajudar a compreensão. Mas é condenado. Provérbios 10:12 também condena, quando fala que o ódio excita contendas. Ou seja, não é de se esperar ou não se espera que uma pessoa sábia, uma pessoa que conduz a vida com temor a Deus, fique surgindo ou excitando contendas. Quem faz isso é a pessoa odiosa. Então, essa atitude está sendo condenada. Por outro lado, nós temos passagens nas Escrituras que vão nos ordenar ao ódio. Olha só que interessante o Salmo 97:10. Então, aqui o ódio do mal é condenado. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, ou odiai o mal. Romanos 12:9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. E há diversas outras passagens que condenam o ódio humano. Salmo 101:3 diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço ou odeio o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Salmo 119:104 diz: por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. O Salmo 119, agora o verso 128, diz: por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo caminho de falsidade. Ainda no Salmo 119, versículo 163, abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Amós 5:15, aborrecei o mal e amai o bem. Ou melhor traduzindo, odiai ao mal.
E Judas, verso 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, compadecei-vos deles com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então nós temos aqui uma tensão. Por um lado, o ódio é condenado, por outro lado, o ódio é ordenado. E você pensa nesse momento, mas o ódio aqui está sendo dirigido a uma entidade chamada pecado, ou uma entidade chamada mal. A pessoa aqui não está odiando uma pessoa. Aí que você se engana. Nós temos passagens em que o ódio humano, ele é também dirigido a pessoas, e não somente a maldade que aquela pessoa comete. E parece que nós temos aqui também alguma virtude. Olha só o que o Salmo 119, 113 diz. Eu odeio os de duplo coração. Ou seja, ele odeia não somente a falsidade. O salmista, nesse momento, está falando que ele odeia a pessoa falsa. E nós já conversamos um pouquinho na aula passada que o pecado, ele não é uma entidade autônoma. O pecado, ele sempre existe instanciado em uma pessoa. Sempre é uma pessoa que está cometendo o pecado. Salmo 139, do 21 ao 22, nós também lemos. Não odeie os que te odeiam, Senhor. Eu os odeio com ódio perfeito. Então nós vemos pessoas odiando a maldade e o mal. Vemos pessoas agora odiando aquele que pratica o pecado e o mal. E o que torna esse assunto ainda mais tenso é que nós percebemos que o próprio Deus odeia. E é por isso que nós estamos estudando sobre esse traço de Deus, dentro desse estudo dos atributos de Deus, porque a Bíblia dá alguma ênfase nisso. A Bíblia coloca que essa é uma nuance do ser de Deus que nós temos que levar em consideração. Vamos ler algumas passagens que mostram que Deus odeia. Salmo 5, 5. Diz assim: os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Então, aquela ideia que nós temos que Deus odeia o pecado e não o pecador, não tem sustentação bíblica. Nós estamos vendo aqui no Salmo 5 e 5, Deus aborrecendo aquele que pratica a iniquidade. E não somente que Deus aborrece a iniquidade. Salmo 11, 5 diz: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Jeremias 12, 8. A minha herança tornou-se-me como leão numa floresta. Levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. Por fim, Oséias 9,15. Oséias 9,15 diz: toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los, por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora de minha casa, já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. E quando nós estudamos na segunda aula o atributo de Deus chamado simplicidade,
nós vimos que nenhum atributo de Deus pode ser levado mais em consideração do que o outro. Deus é um ser não composto, ele é simples, ele não é constituído de partes e essas partes não estão em conflito entre si. Então, aquela ideia que a gente tem do amor lutando contra a justiça e a misericórdia contra a severidade, Deus não está em crise, nós estamos. Você está, Deus não. Então, Deus é um ser unitário, é um ser simples. E geralmente, quando nós estudamos atributos de Deus, ou quando nós pedimos hoje para uma pessoa nos trazer o seu entendimento sobre Deus, quando nós perguntamos, e aí, o que você me diz sobre Deus? Como Deus é? A pessoa, ela corre o risco de deturpar o caráter de Deus, o ser de Deus, com uma visão desequilibrada dos atributos de Deus. Então, por um lado, ela pega aqui o atributo do amor de Deus, a sua bondade, paciência, misericórdia, amor, e coloca lá em cima nesse gráfico. Por outro lado, nós, no momento em que nós vivemos, temos a tendência de reduzir aspectos como esse, como a sua severidade, como a sua ira, como o seu ódio, porque nós acabamos olhando para essas características como um defeito. Isso também muito porque nós não entendemos direito o ódio de Deus. Nós achamos que é uma destemperança, é um desequilíbrio emocional. Então, o mesmo ódio que você sente às vezes, e é aquele ódio pecaminoso, você tende a imaginar que Deus também é assim. E por isso você acaba olhando para essa nuance do ser de Deus como uma imperfeição. Nós lemos naquela ocasião uma frase do teólogo Joel Bick, falando justamente sobre a simplicidade de Deus, que nós temos que olhar os atributos de Deus com um certo equilíbrio entre eles. Ele disse assim: se enfatizarmos a soberania de Deus, a fim de negligenciar a sua misericórdia, ou seu amor em detrimento da sua justiça, ou sua presença em detrimento da sua incompreensibilidade, adoraremos cada vez mais um falso Deus em vez do Senhor. O que acontece? Quando isolamos um atributo de Deus e elevamos acima dos outros, nós não estamos somente cometendo um erro teológico, nós estamos, aos poucos, construindo um Deus diferente. E aí, é nesse momento em que a pessoa pensa, não, mas um Deus de amor jamais poderia fazer algo assim. Por fim, o Scott Hatch diz o seguinte: visto que Deus não é composto de partes, nenhum atributo de Deus é maior do que o outro. Nem qualquer atributo é mais essencial ou último, enquanto outros o são menos. Então, nós estamos sendo desafiados nessa manhã a um equilíbrio na nossa compreensão do ser de Deus e dos seus atributos. E eu creio que muitas confusões que existem, e às vezes você fica ainda com o pé atrás quando se fala do ódio de Deus, creio que muitas dessas questões e inquietações serão resolvidas hoje ao estudarmos o significado ou os significados da palavra ódio. Aula passada nós abordamos sobre as 5 nuances do amor de Deus. Você lembra quais são, Tito? Não, você fez o Palácio da Memória. Você lembra? Lembra do Palácio da Memória? Vamos lá. Você chegou na casa. Ó. Pode soprar.
o amor de pai, intratrinitário, o amor que existe entre o pai e o filho. Aí vocês pegaram aquela criança e foram para a cozinha. Tinha uma mesa que tinha comida, você lembra? Que tipo de amor é esse? Que nuance do amor era? Providencial. Aí tinha uma criancinha indo pro forno, você lembra? Isso, então um amor que traz a ideia de uma postura salvífica de Deus. Aí olhou para a geladeira, você lembra quem estava lá? Não, vereador. Que era um amor eletivo e efetivo. E por fim, se foi na sala, tinha uma árvore de Natal. E aí tinha um amor condicionado à obediência. Nós gastamos um bom tempo aula passada para explicar essas nuances do amor de Deus, que a gente viu aqui, por exemplo, o texto que Deus falou que não ia amar. Mas Deus continuava amando aquele povo providencialmente. Então, se você não assistiu a aula passada, nós tiramos um monte de ideias equivocadas que podemos ter sobre o amor de Deus. E o mesmo acontece quando nós estudamos o ódio de Deus. Nós veremos que o ódio de Deus também possui dimensões diferentes. E nós temos que estudar a palavra considerando o significado que essa palavra tinha no momento em que ela foi empregada, e não no nosso uso hoje. Porque hoje, quando nós falamos de ódio, nós pensamos imediatamente em uma hostilidade real. Entretanto, esse é apenas um dos usos da palavra ódio, e nós veremos isso. Então, esses são os 4 níveis do ódio de Deus apresentados nas Escrituras. O nível 1 é o ódio real, que é uma hostilidade emocional concreta. O nível 2 é uma oposição moral e ética deliberada. O terceiro nível de ódio, e nós estamos tratando do ódio de Deus e também do nosso ódio, o ódio que os seres humanos possuem. O terceiro nível, então, é uma rejeição relacional, é uma preterição, é uma não preferência. E o quarto nível é uma rejeição pactual, dentro dos propósitos de Deus, na história da salvação, de salvar uma pessoa e de não salvar outra. E essa pessoa que é rejeitada no plano eterno de Deus, a Bíblia vai falar que essa pessoa foi odiada. Então vamos destrinchar cada um desses níveis. O primeiro nível, então, é o ódio real, é uma hostilidade emocional concreta. É aquele sentimento forte de rejeição que você tem de uma aversão. Vamos ver algumas passagens nas Escrituras que demonstram isso. E esse daqui é o sentido mais forte da palavra, com animosidade que é manifesta em comportamento. Abram em Gênesis 37. Vocês lembram da história de José? Como os seus irmãos não gostavam dele, tinham ali os seus ciúmes. E há um momento, lá no capítulo 37, verso 4 e 5, que diz o seguinte: Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, nós estamos aqui diante do primeiro nível, que é uma hostilidade concreta, que é manifesta em comportamento. Vimos aqui, então, essa descrição que os irmãos odiaram a José. E o que nós sabemos pelo decorrer da história bíblica é que havia, inclusive, uma tentativa de assassinato.
A ideia original era essa. Um dos irmãos que falou, opa, vamos para outro caminho. Mas, por fim, houve um ato grave cometido contra ele. Esse é o sentido de um ódio real. Vamos para 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 13. O episódio conhecido do estupro de Aminon com Tamar. E depois que ele comete aquela grande abominação com sua meia-irmã, o texto vai descrever que Aminon teve uma postura, um sentimento de rejeição e de ódio com ela. Uma versão vai falar que Aminon a odiou com muito grande ódio. Vamos ler a partir do verso 15. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe votara. E ali continua a história com atos terríveis, com um tratamento desprezível. Esse daqui é um ódio real. É um tratamento horrível que ele estava estendendo à sua irmã. No Novo Testamento, nós percebemos esse mesmo uso, esse mesmo nível de ódio. Em João 15, do 18 ao 19. João 15, 18 a 19, que vai falar: se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Essa mesma ideia aparece em 1 João 3, 11 em diante. 1 João 3, 11 em diante, que diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Olha só essa atitude, então, que é natural do injusto, no caso do Caim, ter para com o justo, no caso Abel. Então o texto traz esse paralelo. E o que aconteceu ali? Uma hostilidade real e concreta. O ponto é, o mundo nos odeia. Isso significa que o mundo é hostil, o mundo possui aversão. A pergunta que eu tenho nesse momento é: esse nível de ódio deve estar presente em nossas vidas? Na vida de um cristão, sério? Não, correto? Então já resolvemos isso, mas daqui a pouco nós veremos que talvez o próximo nível, os demais a gente fale, não, eu tenho que odiar. Nesse nível eu posso odiar. E o segundo nível é uma oposição moral e ética deliberada. E esse é o momento em que há um repúdio. É quando alguém diz, eu não compactuo com isso. Sabe quando você diz o seguinte para o seu amigo, eu odeio pagode? É mais ou menos a mesma ideia. E perceba que esse nível de ódio, quando você diz eu odeio pagode, é muito diferente do primeiro nível. O que eu quero dizer quando eu falo que eu odeio pagode? Que eu tenho as minhas desconfianças, que eu tenho um pé atrás, que é algo que não me agrada, que eu tenho um certo repúdio com isso. Mas se eu odiasse o pagode ou o pagodeiro no nível 1, o que eu faria? Eu espancaria ele. Pode fazer isso? Não. Você quer fazer isso?
Ou quando você diz o seguinte, eu odeio motoqueiro. Você não está falando que você vai passar com um carro em cima dele, que vai derrubar. Você tem alguma oposição. Não que você tenha a intenção de derrubar. Então perceba que os níveis são muito diferentes e até mesmo nós usamos a palavra ódio em sentidos diferentes. Vamos ler algumas passagens que mostram que essa oposição ou esse ódio não é uma explosão emocional, mas é um repúdio moral ativo. No Antigo Testamento, nós lemos o seguinte no Salmo 97:10. Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Em Amós 5:15 tem uma passagem muito bonita também, que o contexto desse capítulo de Amós 5, lá, especialmente os versículos 10 a 13, Amós está descrevendo um cenário. Os juízes estão na porta da cidade. E olha que interessante, e não tem paralelo nenhum conosco, tá? É Amós. Mas os juízes odeiam quem fala a verdade. Os ricos naquela ocasião estavam pisando sobre os pobres, cobrando tributos abusivos sobre os trigos, enquanto estes constroem as suas casas construídas com pedras lavradas com dinheiro roubado. E a porta era o espaço público onde se faziam os julgamentos. Era o tribunal da cidade. E Amós está trazendo que esse tribunal está corrompido. Vamos ler então o que aparece agora em Amós 5, 14 e 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Olha agora, aborreceis o mal, ou então odiai o mal, e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Então, o povo está sendo chamado, adiante da injustiça, do mal e da exploração, a odiar aquilo, a ter uma oposição moral e ética deliberada. Então, o fato de Deus detestar uma prática como aquela, naquele cenário, isso não seria uma virtude de Deus? O fato de Deus odiar a injustiça e o mal, isso não é algo bom? Isso não é algo da perfeição de Deus? Sim. Então nós precisamos estudar o ódio de Deus para saber o que Ele odeia. E aquilo que Deus odeia, é bom que Ele odeie. Nós ansiamos que Ele odeie aquilo. Pode ser que você queira retirar o ódio de Deus, construir um Deus que seja só amor, só bonzinho, um Deus que vá deixar passar essas coisas. Isso faria de Deus um Deus melhor? Que bom que o nosso Deus não se compactua com a maldade, com a exploração, com a injustiça e com a perversão. E aos poucos nós vamos notar que esse ódio de Deus é, na verdade, apenas uma outra face do amor de Deus. De que adiantaria se Deus amasse, mas esse Deus não odiasse o que é mal? Um Deus apenas que ama as coisas, mas diante do mal, ele permanece inerte, não fará nada, não há julgamento prometido. E ainda nesse segundo nível, nós lemos no Novo Testamento, falando sobre Cristo, Hebreus capítulo 1, verso 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade.
Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Interessante, falando sobre o ministério de Cristo Jesus, que ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Perceba então a perfeição de Deus e como essas duas faces caminham juntas, o amor e o ódio. Também no Novo Testamento lemos em Romanos 12:9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Agora, pensando em aplicação desse segundo nível para as nossas vidas, o que é que você odeia? Sem ser pagode. O que é que você odeia? Então, nesse sentido, neste nível, você odiar aquilo que Deus odeia é uma virtude e deve ser cultivada em nós. Então, nós estamos trazendo aqui o ódio de Deus como um atributo dele que é comunicável. Como eu expliquei para vocês, atributos comunicáveis são aqueles traços característicos que Deus tem, mas ele comunicou com as suas criaturas, ou então ele compartilhou, ainda que em pequena medida, aquilo que ele tem na sua totalidade. Então nós, sendo criados à imagem e semelhança de Deus, portamos essa nuance, esse traço que é do ódio. E esse ódio também precisa ser santificado. Às vezes, para reprimir uma tendência que você tem para levar para o nível 1. Mas às vezes o seu ódio precisa ser santificado porque você é uma pessoa indiferente com a maldade. Você é uma pessoa indiferente com a injustiça, com a perversão. Como que você assiste o jornal, por exemplo? Como que você reage diante das notícias que você vê? Tudo aquilo que está se passando no mundo. As tragédias, injustiças e males em geral, o sofrimento humano. A mensagem do Evangelho, a mensagem das Escrituras deve afetar as nossas afeições. Então, nesse sentido, a pessoa que é apática, ou então sem sentimentos diante da sua interação com a realidade, essa pessoa está precisando de santificação. Então, coloque como parte das suas orações para que Deus te tire de sua apatia e que Ele te conduza a um ódio perfeito, marcado pela oposição por aquilo que é mal. Diga. Como equilibrar só o sentimento com a ação prática? Assim, o que a gente percebe que tem uma diferença um pouco gritante até desse primeiro nível, do primeiro nível para com o segundo. Você não vai ser uma pessoa violenta, a Bíblia não vai falar para nós não sermos uma pessoa violenta. Muitas vezes, para você não fazer justiça com as próprias mãos, minha é a vingança, eu retribuirei. Então, você não vai se colocar como juiz e resolver a questão. Mas o que eu diria é que, nesse segundo nível, a gente está vendo que isso é algo que deve afetar principalmente a nossa interioridade. Então, antes de perceber o nosso ódio sendo manifesto em ações, em aversão, em repulsa ativa contra uma pessoa, eu estou trazendo que isso pode ser trabalhado no nosso coração a nível de uma indignação. Agora, é claro que essa indignação vai nos conduzir a alguns passos. A Bíblia vai falar, às vezes, para você não se relacionar com certas pessoas. Talvez esse seja um caminho. Para você repreender quem precisa ser repreendido. Então, eu acho que é muito diferente da postura que quer fazer a justiça com as próprias mãos. Eu acho que, nesse sentido, um ódio santificado é a pessoa que se comove por dentro. Não é apática,
mas ela confia naquilo que Deus disse, que minha é a vingança, eu retribuirei. Você acha que faz sentido? Alguém complementaria em algum nível? Às vezes eu achava estranho algumas orações de Davi nos Salmos, né? Mas eu entendo um pouco assim que ele leva um pouco diante do Senhor também, ó, meu inimigo, isso e aquilo, Tá aí, eu Deus. acho que depois do Senhor ele entende assim, qual parte ele tem que executar então, assim, com a mão, qual ele vai deixar. Não, meu Saul eu não vou tocar, eu vou confiar em Deus. Mas ele orava, com umas orações que a gente acha até meio pesadas, né? Então é o seguinte, Deus tem a prerrogativa para fazer isso daí. Nós não temos, não nos foi dada essa prerrogativa para fazer justiça com as próprias mãos. Né? Eu, na minha ira, às vezes não oro, e você fica direto, você já quer fazer. Mas eu acho que tem também um aspecto assim, ativo, que assim, eu não vou deixar isso acontecer. Uma vez um amigo meu que não era crente, teve uma filhinha, eu vendo o jeito que ele estava educando a filhinha, quando ela era bem, desde nenenzinha, as posturas dele e tal, cara, meu papel é tentar comunicar o evangelho desse cara. E aí no fim ele se converteu e está levando a filha no caminho de Cristo. Então, parece que as minhas orações foram atendidas. Muito bom. Então, essa ação ativa de não se como é que fala? Eu tenho não se acomodar, de uma postura incomodada, ativa, para prevenir aquilo que está. Também é uma coisa que dá para tirar disso. Muito bom. Boa pergunta. Lucas, Salmo 38, do verso 12 até o 15, fala que às vezes aquele que é vítima, melhor ficar em silêncio e se fazer de surdo, né? Que diz assim, ó, arma os laços dos que desejam atentar contra a minha vida, os que me querem mal proclamam a minha ruína, dedicam um dia todo a planejar calúnias. Eu, todavia, como um surdo, não ouço, como um mudo, não abro boca. Fiz-me como um homem que não percebe o que ocorre à sua volta, e sua língua não sabe replicar. Em ti, Senhor, espero, tu me responderás, ó Senhor, meu Deus. Amém. E às vezes precisamos... É isso aí. Também. Muito bem, Salmo 38, né? Tá joia. Vamos para o intervalo, então? Vamos, então, para o nosso terceiro nível, que as Escrituras apresentam o ódio, tanto de Deus, quanto o humano operando, que é uma rejeição relacional, que é uma preterição, que é uma não preferência. Nesse sentido, a Bíblia vai usar o verbo odiar com a ideia de não escolher. Olha só como as coisas são mais suaves, mais tranquilas, quando a gente lê que determinada pessoa odiou isso ou aquilo, ou aborreceu aquilo, a gente já leva para o primeiro nível. Mas aqui é simplesmente não escolher, não dar prioridade. Então, por exemplo, um adolescente estava na escola, aí os meninos estavam escolhendo as pessoas, quem ia ficar no time de quem, e aí, em determinado momento, o menino foi o último a ser escolhido. Ficou de fora ali, e ele volta para casa chorando e diz para os seus pais, os meninos da escola me odeiam. O que o menino está querendo dizer com isso? Que ele foi preterido, que ele não teve uma primazia, que ele não foi escolhido de imediato. Então, nesse sentido, odiar significa preterir. E é bem diferente daquilo que acontece no primeiro nível, não é mesmo? No primeiro nível, a criança falaria que as crianças odeiam ele se as crianças tivessem espancado o garoto. Então, esse entendimento de rejeição relacional, preterição e não preferência nos ajuda já e muito na compreensão desse assunto. Porque tem algumas passagens que nos mandam odiar algumas coisas que Deus manda amar. Que loucura é essa? Vamos chegar lá. Então, esse é o nível mais frequentemente mal interpretado.
E a sua compreensão é a chave para nós resolvermos alguns textos aparentemente problemáticos. Você lembra a história de Raquel e Lia? Vamos ler então Gênesis 29, o 30 e 31. Olha como as coisas ficam mais tranquilas nesse sentido. Gênesis 29, 30 e 31. E coabitaram, mas Jacó, atenção, amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, e aqui nós temos a palavra sané, a palavra odiada. Vendo que Lia era odiada, fê-la fecunda. O que está querendo dizer? Significa que Jacó olhava para Lia e tinha uma aversão, uma violência e odiava ela com aquela fúria, com aquela indignação? Não! Se fosse esse o caso, era só não estar casado com ela. Seria muito fácil ele ter resolvido aquilo naquela situação. O fato é que ela não era priorizada. O fato é que ela era preterida. Mas tranquilo, né? Lidar com esse texto agora. Ufa! Meio estranho a Bíblia falar que ele odiava a sua esposa. Em Deuteronômio 21, a partir do 15, traz uma ideia parecida de uma pessoa que é preterida. Deuteronômio 21, do 15 em diante. Se um homem tiver 2 mulheres... É errado, tá? Vou parar por aí já. Uma a quem ama e a outra a quem odeia, e uma a outra a quem lhe derem filhos, e o primogênito for da odiada ou aborrecida. Olha só, então. E vocês, pais, você tem um filho que você gosta um pouquinho mais, não tem? Ele fez isso só porque você está aqui. Na aula passada, são diferentes, mas ama igual, né? Tá bom. Onde mais isso acontece? No Novo Testamento, que é muito interessante isso aparecendo. Que diz o seguinte, em Lucas 14, 26. Se alguém não odeia, o verbo aqui, misei. Se alguém não odeia pai e mãe, não pode ser meu discípulo. Que loucura isso! Se alguém não odeia o seu pai e sua mãe, mas não falou para honrar pai e mãe, para amar todo mundo, para amar até os seus inimigos e agora você está mandando odiar? Do pai e mãe. Qual que é a ideia aqui então? Preferir a Deus. Então trata-se de uma exigência de prioridade absoluta a Cristo, como cumpridor perfeito da lei e do mandamento de honrar os pais. Jesus não estava exigindo uma inimizade literal, mas uma supremacia de amor e devoção. Por um lado você tem Deus, por outro lado você tem seus pais. E o seu pai te pede alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, por exemplo. Nesse sentido, você tem que odiar o seu pai. Você tem que dar, ou seja, preferência a Deus. E você tem que amar a Deus mais do que você ama os seus pais. E o texto paralelo do Evangelho de Lucas, que é Mateus 10, 37, vai esclarecer, vai falar, quem ama o pai ou mãe mais do que a mim? Bem parecido com o que acontecia no texto ali de Lia e Raquel. Há também uma passagem no Evangelho de João que diz, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Eu tenho que odiar a minha vida? Interessante que Paulo vai falar
no livro de Atos, que eu não considero a minha vida importante, nem de grande valor para mim, mas o que me cumpre é cumprir os propósitos de Deus. A sua vida vale mais do que a sua devoção a Deus? É nesse sentido. Então, se você tiver que perder a sua vida para honrar o nome de Deus, isso é mais valioso do que você rejeitar a Cristo para manter a sua vida a salvo. Então, vimos um primeiro nível, que é uma hostilidade real e concreta. Vimos um segundo nível, que era a oposição moral. De não gostar, de rejeitar. E agora nós vimos o terceiro nível, que é uma rejeição relacional, uma preterição, uma não preferência. Por fim, nós vamos em um que é um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais delicado, que é o ódio de Deus tratando de uma rejeição pactual e eletiva. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 9. Então, quando o sujeito é Deus, ou seja, quando Deus é aquele que está odiando, o contexto é a aliança. O verbo, então, expressa uma não eleição no plano histórico redentor. Romanos 9, 11 a 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ou então, amei a Jacó, porém odiei Esaú. O que está acontecendo aqui nessa passagem, então? Deus, em sua soberania, em sua sabedoria, escolheu não incluir Esaú no seu plano redentivo. Por quê? Não sei. Então por que Paulo não escreveu dessa maneira para falar isso? Por que Paulo escolheu a palavra misei, o verbo misei? Por que ele falou de odiar, de Deus odiando a Esaú? Não seria mais fácil de entender? Talvez seria mais fácil para nós. Mas os recipientes da carta entendiam aquilo que estava sendo feito. Nós vimos que essa estrutura é utilizada no Novo e no Antigo Testamento. Então, eles entenderam que se tratava de uma não participação no plano redentor. Então, de uma certa maneira, aqueles que não são ou que não foram eleitos por Deus, esses não participaram do seu plano redentor, estes foram odiados por Deus nesse nível. Então, é interessante nós percebermos e nos atentarmos aos significados das palavras e não sermos tão apressados em olhar para as palavras e seus significados para nós hoje, porque antigamente poderia ser muito diferente. Diga, Mateus. Não sei se não tem problema. Na língua original tem palavras diferentes, que pra gente é uma certa confusão mesmo. Quatro ódios diferentes, com intensidades diferentes, né? Tem palavras diferentes para essa... Duas são principais. O sané, no hebraico, e o misei, que é de onde vem, por exemplo, misoginia. Misei e guiné, de mulher.
Então é o ódio à mulher. Então são essas duas principais. Se eu não me engano, tem uma outra no Antigo Testamento que a gente vai ler daqui a pouquinho ela, que é quando Provérbios vai falar que tem 7 coisas que Deus odeia e a 7ª que ele abomina. Que então é uma ideia de um negócio mais pesado ainda, mas as principais são essas duas. E o que vai mudar também é a questão de um tronco verbal a ser utilizado, que aí você consegue perceber no estudo ali da língua qual que é o grau que aquilo está sendo utilizado, mas principalmente duas. Para eles não causasse tanta confusão dizer que Deus odeia. Não. Para a gente é mais por causa do português. Isso. Então, amar pode significar eleger e preferir. Por outro lado, odiar pode significar rejeitar, não favorecer. Amar também pode significar mostrar uma lealdade pactual. Por outro lado, odiar pode significar excluir da relação privilegiada. Amar pode significar favorecer ativamente. Odiar pode significar colocar em uma posição secundária. Amar pode significar buscar o bem de alguém. E odiar pode significar opor-se aos planos de alguém. Então vamos destrinchar um pouquinho mais do que é que Deus odeia. Deus odeia a iniquidade em geral. Texto que nós já lemos de Salmos 5, 4 e 5. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecem à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Então, foi traduzido aqui iniquidade como uma impiedade, pode ser traduzido como impiedade, como maldade. Então está falando aqui novamente que Deus não odeia o pecado abstrato, mas Deus odeia o agente do mal. E está falando aqui desses que praticam a iniquidade, que são os obreiros, então, da iniquidade, que designa a pessoa que ela tem a maldade como seu padrão de vida, que não é um tropeço ocasional, mas aquilo já é o que caracteriza o sujeito. Essa pessoa, Deus odeia. Deus odeia também, sabe o quê? O falso culto. Deus não tolera adoração vazia, associada a uma vida de pecado. Então, Fernando Leite disse em uma das pregações, que parece na contracapa de um livro que vai ser lançado, numa série de pregações sobre adoração, ele disse o seguinte: Deus não se agrada de sacrifícios que buscam compensar uma vida desprovida de integridade. E nós encontramos isso em Isaías, a partir do verso 11, no capítulo 1. Isaías, capítulo 1, a partir do verso 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço.
porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus está falando então, para com isso, fecha o templo. Eu odeio isso que vocês estão fazendo. Lucas, capítulo 58 de Isaías, faz a mesma coisa. Sim. A partir do verso 5. Porventura, foi esse o jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça comprido, incline a cabeça como um junco, um brejo, e te deite sobre pano de saco e cinzas, em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chama jejum e dia agradável e Yahvé? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que libertes das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaça das ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaçes todo o jugo. Então, está falando, mesmo nesse sentido, né? O que ele espera do jugo. Muito bom. Na sua aparência. Então Deus não se agrada de sacrifícios que buscam compensar uma vida desprovida de integridade. Deus odeia também a falsa doutrina. Em Apocalipse 2,6, Jesus elogia a igreja de Éfeso. Por quê? Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Obras essas que eu também odeio. Então, aqui ele está louvando, ele está parabenizando a igreja por odiar algo que Deus também odeia. E os nicolaítas eram um grupo dentro das igrejas da Ásia Menor que defendiam uma certa acomodação com a cultura religiosa e social pagã. Então, suas obras envolviam participações em práticas idólatras e alguma forma de imoralidade também. Então, o próprio Cristo declara o seu ódio por ensinos distorcidos. E a percepção que eu tenho é que nós somos muito coniventes com doutrinas falsas. Nós, eu digo, seres humanos evangélicos, o evangelicalismo no geral. E uma das ênfases ao escolher a carta de Colossenses para pregar é justamente para trazer alguns desses elementos da nossa cultura que estão, de alguma maneira, falando que Cristo não é suficiente, Ele não basta, tem mais coisas. Nós já tivemos uma série de escola bíblica especial pensando nisso, pensando na interação com a carta aos Colossenses, mas nós somos também chamados, e esse é o ponto, a odiar a doutrina falsa. Quão facilmente nós somos coniventes com essas doutrinas falsas. É para você odiá-las. Qualquer doutrina que negue a supremacia, a primazia de Cristo Jesus, que fale em algum outro Deus que não seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que esse seja anátema, que esse seja odiado por nós. Provérbios 6, 16 a 19, abram lá, tem uma lista interessante. Provérbios 6, do 16 ao 19. Aí, Mateus, e a segunda palavrinha é toevá, tá? Toevá. A ideia de que Deus abomina e não só o ódio. Diz assim em Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
coração que trama projetos iníquos. Interessante que sobre corações que tramam projetos iníquos, em Mateus 15, 19, é dito: do coração dos homens procedem maus desígnios. Ou seja, a raiz do nosso pecado é interna. Pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Interessante isso que o texto traz, porque o texto está falando de coisas que Deus odeia e de coisas, ou de uma coisa que Deus odeia mais. Mas Deus não odeia todos os pecados? Sim, mas alguns Ele odeia mais do que outros. Vocês têm dificuldade com essa afirmação? É difícil. Alguns pecados Deus odeia mais. Claro que todo pecado Deus odeia. Que algumas pessoas vão utilizar uma expressão que eu acho que não é a melhor, né? Que, você acredita que existe pecadinho e pecadão? Você fala desse jeito, parece que você está menosprezando qualquer que seja a ofensa contra Deus e falar aquilo que é pecadinho. Mas o fato é que as Escrituras vão abordar que tem coisas e tem pecados que são mais graves, que Deus abomina mais. Esse texto que nós lemos de Provérbios é um deles, que vai falar que a sétima sua alma abomina. Vamos ler aqui alguns desses textos, então, que comprovam essa ideia que eu estou defendendo. Deuteronômio 12, 31. Não farás assim para com o Senhor, o teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e o que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses. Então, o foco aqui dessa passagem é que há o termo abominação, toevá, e é reservado para pecados específicos e não para qualquer pecado. Então, alguns pecados para Deus recebem esse título de abominação. 1 João 5, 16, 17. 1 João 5, 16 e 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, lhe dará a vida. Há pecado para a morte. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então, essa ideia que é trazida na passagem. Então, há distinção entre pecados quanto à gravidade. E você pode pensar, mas não existe pecado maior e pecado menor. Existem apenas consequências maiores e consequências menores. Ora, as consequências levam em consideração o quê? Um critério. As consequências levam em consideração um critério. E o critério é a sua gravidade. Então, pegar um exemplo. Olhar para uma mulher com um olhar impuro é pecado? É pecado. Jesus vai condenar isso no Sermão da Montanha. Mas olhar para uma mulher com intenção impura não é diferente de cometer um adultério real, efetivo com uma pessoa? É diferente, gente. Os dois são pecados. Sabemos que as consequências são diferentes, mas a diferença da consequência leva em consideração um critério. Ambos são pecados e ambos pecados Deus odeia, mas eles não são a mesma coisa. Você sentir raiva contra o seu irmão no seu coração, Jesus não vai condenar isso também? Mas isso não é diferente de
cometeram um assassinato real? Em Mateus 23, 23... Esse texto é interessante. Você não entende direito o que significa pecado que leva à morte? Pecado mortal, pecado que leva à morte. Lê pra gente aí a... Esse que você acabou de ler, 1 João 5, 16 e 17, né? Se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ora, Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte. Dentro do projeto de disciplina de Deus para o seu povo, existem disciplinas diferentes. Então, por exemplo, na igreja de Corinto, quando aparece ali no capítulo 11, que não é à toa, e não é simplesmente uma coincidência que há muitos ali fracos, doentes e muitos os que dormem, um eufemismo, estava falando de pessoas que morreram. Então, o fato é que ele está utilizando ali a morte num contexto de uma gravidade maior, que há pecados que, de fato, conduzem a pessoa à morte. Faz algum sentido? A sua consequência, mas isso está debaixo da administração de Deus. Isso. Que a morte, todos nós já estamos enredados nesse contexto da morte espiritual. Agora, o que a gente não pode fazer, nós sabemos que a morte muitas vezes é a disciplina de Deus para um pecado específico, mas a nós não foi revelado se a pessoa que morreu foi por causa disso ou não. Então, esse aqui é um pouquinho do mistério que a gente tem diante de nós, porque nós não sabemos. Então a pessoa morreu quando era adolescente, morreu por causa de algum pecado. Você não sabe. Então, sim, todos estão enredados, é uma morte física. Diga. Nossa, Hebreus não, socorro. Pode ler rapidinho, depois a gente tem que concluir. Pode ir lá. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados experimentar o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo e provar os benefícios da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificados outra vez, Filho de Deus, e zombando publicamente. Eu creio que essa morte tem a ver com esse texto aqui. Esse texto é mais complicado. Tem pelo menos umas 5 possibilidades da gente olhar para ele. Mas se você olha também para João capítulo 15, do ramo que não está produzindo, esse vai lá e corta. Tem algumas passagens que conduzem a uma severidade maior aqui na disciplina. Mas esse texto de Mateus 23, 23 vai fechar essa questão sobre pecados maiores do que os outros. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Atenção, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Preceitos mais importantes da lei. Que são o quê? A justiça, misericórdia e a fé. Agora, ódio e amor podem coexistir? Conversei um pouquinho sobre isso no intervalo. E é interessante que o amor e o ódio não se excluem em todo sentido. O ódio, como oposição aos planos de uma pessoa, não exclui o amor como uma busca do bem da mesma pessoa. É possível odiar um déspota vicioso, opor-se a ele, desejar o seu julgamento e, ao mesmo tempo, desejar a sua salvação. E é interessante essa coexistência em Deus
no que diz respeito ao tratamento dele conosco. Isso é muito interessante, porque por algum período nós fomos tanto amados por Deus, mas nós também estávamos debaixo da ira de Deus, éramos odiados por Ele. Isso tudo no livro de Efésios. Efésios 2:3 diz: todos nós éramos por natureza filhos da ira. Isso tratando antes do momento da nossa conversão, entrega da nossa vida a Jesus. Então Deus genuinamente nos odiava em nosso pecado. Mas é interessante que Efésios começa falando que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo e em amor nos predestinou. Ou seja, antes da conversão de um eleito, Deus simultaneamente o amava no plano eterno da salvação e o odiava em oposição ao seu pecado presente. Então, o amor e ódio coexistem em Deus em aspectos diferentes e simultâneos. A gente vive muito isso na criação dos filhos. Você está odiando aquela escolha, aquela atitude e ao mesmo tempo de joelhos, clamando, fazendo tudo, se sacrificando porque ele serve. Então, nem em todos os sentidos, o amor e o ódio se excluem. Então, é interessante de notar isso no que diz respeito ao trato de Deus conosco. Amados e odiados. Amados e debaixo da ira. Deixa eu só... Oséias 11. Agora, para nós concluirmos a aula, podemos dizer que Deus é ódio? Sim? Quem acha assim, levanta a mão. Quem acha que não? Quem acha que depende? Depende. Depende de qual ódio e de qual amor. Né? Vamos lá. À primeira vista, parece que não. A Escritura não enfatiza o ódio de Deus como enfatiza o seu amor. Tá? E dentro da Trindade há apenas o amor entre as pessoas, sem inimizade. O ódio pareceria um atributo meramente relacional. Tá? Mas esse raciocínio perde uma nuance crucial. Deus não pode amar a bondade sem odiar o mal. E é claro que na eternidade passada, se nós pudermos falar dessa maneira, apenas a fins didáticos, na eternidade, quando o mal ainda não existia, ele já o odiava enquanto uma possibilidade. Então Deus não pode amar a bondade sem odiar o mal. As duas são faces da mesma moeda. E a gente abordou um pouquinho aqui sobre isso. O modo positivo e negativo de descrever a mesma virtude. Pessoal, o fato de Deus odiar o mal é uma perfeição de Deus. Se ele só amasse e não odiasse o mal, seria uma imperfeição dele. O ódio ao mal, portanto, é um atributo necessário e definidor. Agora, Deus é ódio seria uma formulação perigosa e confusa. Por isso que eu não me sentia confortável de sair por aí falando, Deus é ódio. Porque vai muitas aulas, vai muitos versículos para você desenvolver. E você que está saindo aqui, toma cuidado ali com o contexto, explica direitinho, explica os tipos de amor, as nuances do amor, as nuances do ódio. Mas agora, mesmo sendo uma formulação perigosa e confusa, só se você especificar o objeto, se você trabalhar da mesma maneira que nós fizemos aqui, a afirmação é bíblica e necessária.
E eu concluo com essa frase: Deus é, por natureza e por toda eternidade, apaixonadamente oposto ao mal. Este ódio permeia todos os seus pensamentos e ações. Deus é o supremo odiador da maldade. Amém?